Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Morre na Restauração ex-esposa baleada por policial militar em boate em Jaboatão dos Guararapes. Corpo de homem que estava desaparecido há uma semana é encontrado em São Lourenço da Mata. Homem é encontrado morto em escadaria no bairro do Jordão, zona sul do Recife. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui, na sua Rádio Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, nesta segunda-feira, 29 de julho de 2024. Na noite do último sábado, um motorista que estaria embriagado atropelou o motociclista por aplicativo nas proximidades do Carrefour, no bairro de Boa Viagem. Imagens registram uma grande movimentação de pessoas após a batida e muitas viaturas da Polícia Militar. O SAMU foi acionado e socorreu o trabalhador. Testemunhas contaram que foram encontradas bebidas alcoólicas dentro do carro do suspeito e que o pai dele teria chegado ao local e teria resolvido a liberação do filho com a PM. Um homem é encontrado morto em escadaria no bairro do Jordão, na zona sul do Recife. A vítima aparentava ter entre 35 e 40 anos. Foi morta com disparos de arma de fogo na testa. O homem não foi identificado e vestia camisa e bermuda preta e usava um boné. De acordo com a polícia, o local é conhecido por ser uma boca de fumo. Próximo ao local do crime foram encontrados sacos plásticos, geralmente utilizados para armazenar drogas. Na área, ninguém reconheceu a vítima. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas. O estabelecimento comercial é assaltado e funcionários e clientes foram feitos reféns no bairro do Varadouro, em Olinda. Diandra Monteiro. A dupla entra no estabelecimento por volta das 10h30 da manhã. Eles usam uma espécie de fardamento, além de boné e máscara. Um deles empurra um cliente e anuncia o assalto, enquanto o outro aborda um funcionário e mostra estar armado. Outra câmera registra quando o mesmo criminoso aborda o cliente que estava sendo atendido no galpão. Na hora, um funcionário reage e deixa o local correndo. Enquanto isso, quem estava dentro da loja também é surpreendido. As vítimas são obrigadas a colocar as mãos na cabeça. O assaltante chega a empurrar um trabalhador com a arma. Todos são levados até o estoque. A quadrilha recolhe a renda da loja, além das alianças e dinheiro das vítimas. Um vendedor do estabelecimento que não quis se identificar descreveu a violência da abordagem. Eu estava separando a matéria do rapaz, aí veio o primeiro foi o mais alto, e o baixinho ele me abordou do lado. Primeiro ele abordou o cliente, aí eu não entendi, né? Aí eu olhei, achei estranho quando eu vi ele veio do lado, ele, bora, perdeu. Só que o pessoal tem costume de brincar com a gente assim. Aí eu fiz na brincadeira, nada. Aí ele, bora, perdeu, aí mostrou o revólver. Aí a gente entrou, levantei a mão bem alto. Foi na hora que a gente passou pra cá, ele abordou todo mundo, aí um falou assim, pega o celular. Na hora ele distraiu, eu peguei meu celular e joguei no canto. Isso todo mundo que tava com a gente fez a mesma coisa. Celular, carteira e tal. Aí todo momento ele bem nervoso porque outra pessoa tinha escapado, fugido. Aí todo mundo meio nervoso e tal, algumas pessoas, ele pediu ele pra ter calma, que tava tudo certo, que a gente vai fazer nada reagir. E ele nervoso pra lá e pra cá, e o outro gritando, vai errado, vai logo, que um fugiu e tal. Aí ele foi uma coisa bem rápida, né, 4 minutos, pegou o dinheiro, tudinho, foram-se embora. Quando ele foi, a gente tentou ainda correr para ver qual era o carro. Algumas pessoas viram Sandero, viram HB20. A câmera ainda mostra que outros 2 suspeitos ficam na porta da loja. Um deles permaneceu dentro de um carro para auxiliar na fuga. Minutos depois, eles deixam o local. O assalto foi registrado no bairro do Varadouro, em Olinda. As vítimas procuraram a polícia e registraram um boletim de ocorrência. Para eles, a ação foi planejada. Chegaram bem organizados, calmos, se dividiram entre o pessoal que ficou fechando a loja para ninguém entrar, o outro rendia os clientes no balcão
e outro recolher os clientes que estavam espalhados pela loja. Aí um ficou responsável de render e fazer turno de refém no fundo da loja, enquanto o outro pegou um cliente, fez de refém e levou para o caixa com ele. Inclusive um deles era bem violento. Isso, tem um mais alto que ele o tempo todo mandando tomar tudo de todo mundo, tomar celular, tomar aliança e mandando fazer tudo rápido. Eles fazem algum tipo de ameaça? Então, num desespero, um dos nossos vendedores se assustou e acabou saindo correndo da loja, passou por eles, e ele mandou o rapaz atirar nas costas dele, atira, pipoca ele, mandando fazer alguma coisa logo e apressando. Um ficou apressando o outro, chamando o rato, adianta rato. Diandra Monteiro para o Bandeira 2. O corpo de um homem de 20 anos de idade foi encontrado algemado em uma área de mata em Penedo, em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando disse à mãe que ia dormir na casa de uma amiga. Ele estava separado recentemente e trabalhava como motorista de aplicativo. Ainda não se sabe a autoria e a motivação do crime. A polícia segue investigando o caso. Um vendedor de veículos de 42 anos de idade foi sequestrado por 3 policiais militares em via pública, enquanto caminhava com seu cachorro na Rua dos Tamarindos, no centro de Carpina, no interior do estado. Imediatamente, policiais militares do 2º BPM, ao tomarem conhecimento do suposto crime, iniciaram buscas e conseguiram encontrar e abordar o veículo suspeito, encontrando apenas 2 pessoas. Durante a abordagem foi identificado que havia outro policial militar envolvido na ação e que estava nas proximidades. A vítima foi libertada por policiais militares após buscas na localidade. Os 2 envolvidos que foram abordados no veículo foram conduzidos à delegacia de polícia da área. Um homem foi assassinado ao tentar impedir um caso de violência doméstica. O crime aconteceu no centro de Palmares, na zona da Mata Sul de Pernambuco. Na noite do último sábado, segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como homicídio consumado pela delegacia do município. Ainda conforme a polícia, as investigações começaram e seguem até o esclarecimento do caso. Um jovem de 24 anos de idade morreu após ser esfaqueado na Feira Livre, no centro de Carpina, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Ele teria se envolvido em uma confusão com um adolescente de 14 anos de idade, que ele desferiu 3 golpes de faca peixeira nas costas. O agressor fugiu do local imediatamente após o ataque e ainda não foi localizado pela polícia. O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal e a polícia está investigando o caso. Morre na restauração ex-esposa baleada por policial militar em boate em Jaboatão dos Guararapes. Corpo de homem que estava desaparecido há uma semana é encontrado em São Lourenço da Mata. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal FM 90.3. Rádio Jornal. Um homem de 30 anos de idade foi vítima de uma tentativa de homicídio no sítio Cachoeirinha dos Franciscos, na zona rural de Garanhuns, no agreste do estado. Ele estava chegando em sua residência quando foi surpreendido por um homem, já identificado pela polícia, que efetuou disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida no ombro e o agressor fugiu do local imediatamente, não sendo localizado pela polícia até o presente momento. A Polícia Civil está conduzindo as investigações para capturar o autor do crime e esclarecer as motivações por trás do ataque. 2 homens foram presos após serem flagrados vendendo drogas e um deles foi ferido durante o confronto a tiros com policiais militares do Grande Recife. Segundo a PM, a dupla de suspeito foi presa após um efetivo de PMs da 3ª Companhia Independente debelar um ponto de tráfico de drogas em carne de vaca no município de Goiânia, na região metropolitana do Recife. A corporação informou que um dos suspeitos, que não teve o nome e a idade divulgada, disparou contra o efetivo no momento em que os PMs anunciaram a voz de prisão pelo flagrante da venda de drogas.
na residência em que os policiais realizaram a abordagem para checar uma denúncia anônima. Ainda segundo a PM, na abordagem foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, 156 pinos de cocaína e 455 bigs de maconha. Uma mulher morre a caminho da missa de 7º dia da avó. A mulher estava com o marido e o filho em um carro. O veículo caiu em uma ribanceira e a vítima chegou a ser arremessada do automóvel. O caso aconteceu no município de Águas Belas. O repórter José Ricardo tem mais informações. Foi no povoado de São Pedro, na zona rural de Águas Belas. A vítima, Maria Leiliane da Silva, de 24 anos de idade, estava indo para o terço de 7º dia da avó, quando o veículo, que era conduzido pelo esposo, acabou perdendo o controle e caiu numa região de mata. A Leiliane foi arremessada para fora do veículo e não resistiu aos ferimentos. O esposo da Leiliane e um filho foram socorridos para o hospital. Nós vamos conversar aqui com o pai da jovem, o José Rodrigues, bastante abalado. Seu José, o senhor chegou aí ao local do acidente? Cheguei, mas não tive condição de olhar onde ela estava. Eu fiz só chegar mesmo onde ela dá no acontecido. O veículo que estava sendo dirigido pelo seu genro acabou perdendo o controle e caiu no meio da mata, foi? Isso, no meio da mata. E como é que estão o seu genro e a criança? Estão fora de perigo. Estão todos os dois fora de perigo. Porque eu sabe, acima de chat, né? Que eu não vi eles. O seu José, a sua filha, ela estava de uma certa forma nervosa. O seu genro, o senhor nos disse que em uma velocidade alta para chegar a tempo para o terço, né? Porque eles saíram um pouco atrasados. Isso, foi sair. Lá na estrada onde aconteceu o acidente, é uma estrada de terra, as pessoas costumam correr muito, porque ele estava em alta velocidade, acredita-se? Eu acredito que sim, né? Se ele viesse mais devagar, no caso não tinha acontecido, né? Ela estava sem cinto, certamente. Isso. Estava sem cinto, porque assim, no cinto ele não gosta de colocar cinto, né? A Polícia Federal prendeu em flagrante no Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freire, um estrangeiro de 33 anos de idade, natural da Letônia, país do leste europeu. A prisão aconteceu durante os trabalhos de fiscalização de rotina destinados a reprimir o tráfico internacional e doméstico de entorpecentes, bem como outros tipos de crimes praticados no Aeroporto Internacional dos Guararapes. Os policiais federais identificaram dentro da mala do passageiro vindo de São Paulo, que tentava embarcar em Recife com destino à França, 2 peças de cordas dentro de sua mala. Ao serem submetidas ao aparelho de raio-x, constatou-se uma concentração de substância orgânica dentro das cordas, que após exames resultou positivo para a cocaína, totalizando um peso bruto de aproximadamente 2 quilos. Terminada a abordagem policial e tendo sido encontrada a droga, o estrangeiro recebeu voz de prisão e em flagrante e foi conduzido para a sede da Polícia Federal. Em seu interrogatório, o preso informou que pegou a droga em São Paulo e disse também que sabia que estava transportando material entorpecente e que receberia a importância de 2.000 euros e algumas pedras preciosas pelo transporte. O preso já passou por audiência de custódia e teve sua prisão preventiva confirmada, sendo encaminhado para o hotel onde está à disposição da Justiça Federal. Eita, que agora chegou a hora dos aniversariantes, os abraços. Tem muita gente completando idade nova hoje. Os aniversariantes da AMERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Está completando idade nova hoje os sargentos Ivanildo Cavalcante da Cruz e Manuel Cavalcante Brandão. Irão soprar a velhinha hoje, comemorar com amigos, com a família. As pensionistas Marlene Silva Lira e Maria Barcelos Veloso Gomes.
Estão completando idade nova também. A prestadora de serviços Karine Vitória Gomes da Silva. Todos irão soprar a velhinha, estão completando idade nova. E que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Gente que se liga na gente aqui na Rádio Jornal, ouvindo Bandeira 2. Catatal, lá no bairro de Águas Compridas, ouvindo a Rádio Jornal, obrigado por sua audiência. Dona Luciene Pedrosa, lá no Alto do Rosário, em 2 Unidos, ouvindo a Rádio Jornal. Paulo Caetano, lá no bairro de Águas Compridas, também ligadinho aqui no Jornal. Lá no Campeão, em Beberibe, Marcos G1, Marcos G2, Jacó, DJ Jacó, é o G3, também ouvindo a Rádio Jornal. Seu Edinaldo, o Demolidor, curtindo também a Rádio Jornal. E Jonathan do Ovo, todos ligadinho aqui no Bandeira 2. O Sargento J. Mendes, lá no bairro do Arruda, também curtindo a Rádio Jornal. Encontrado o corpo do jovem de 20 anos de idade que havia desaparecido há uma semana no bairro do Cordeiro. A vítima estava sem vida e com as mãos algemadas em uma área de difícil acesso no bairro de Penedo, em São Lourenço da Mata. A repórter Cíntia Ferreira traz os detalhes. Os familiares já não sabiam mais onde procurar o jovem. Esses vídeos foram registrados pela mãe dele enquanto realizava buscas em uma mata. Léo! Filho! Leonardo Modesto Barbosa, de 20 anos, desapareceu no bairro do Cordeiro, no Recife, na última segunda-feira. Segundo a família, ele tinha avisado que ia passar a noite na casa de uma amiga. Ao invés disso, passou na casa da jovem, pegou um casaco e saiu dizendo que ia viajar. Antes deixou a moto na casa da avó e mandou uma mensagem para o pai. Pai, boa tarde. Eu precisei sair, deixei minha moto lá na frente da casa de vó. Eu ia colocar pra dentro, mas ela não tava em casa não. Aí eu botei a moto lá, travei ela e joguei a chave lá no terraço. Aí eu não sei a hora que eu vou chegar. Dona Joelma, a mãe dele, era só desespero. Eu não consigo chorar, eu não consigo dormir, eu não consigo nada. Nada, tem hora que bato no desespero, tem hora que eu não sai nem lágrimas dos meus olhos. Então eu preciso do meu filho. Mas a notícia que Dona Joelma não esperava receber chegou. O corpo do filho dela foi encontrado com as mãos algemadas para trás em uma área de difícil acesso no bairro de Penedo, em São Lourenço da Mata. A polícia vai investigar se a morte de Leonardo tem alguma relação com o duplo assassinato de 2 amigos do motociclista, que aconteceu em Sairé, no Agreste do Estado. Momentos antes desse crime, Leonardo teria postado nas redes sociais um vídeo com as vítimas ainda com vida em um posto de combustíveis. Cíntia Ferreira para o Bandeira 2. 2 pessoas foram assassinadas no último sábado em Petrolina, no sertão do estado, na frente do presídio da cidade. O primeiro caso foi registrado por volta das 5 horas da manhã na Avenida das Caravelas. Rosângela de Melo Silva, de 48 anos de idade, estava indo pegar a ficha para visitar o companheiro que está preso. Segundo o registro da polícia, José Pedro Sobrinho, de 23 anos, abordou a vítima que estava com o filho. O homem perguntou o nome a ela e começou a atirar. O filho de Rosângela entrou em luta corporal com Pedro e conseguiu derrubar a arma. Com esse revólver, acertou tiros no homem que tinha acabado de matar a mãe dele. O Instituto de Medicina Legal esteve no local e recolheu os corpos. Segundo a Polícia Civil, as investigações já começaram para identificar a motivação do crime. A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso por meio da Delegacia de Petrolina. A corporação trata o crime como duplo homicídio confirmado. E atenção! Na restauração, ex-esposa baleada por policial militar em boate em Jaboatão dos Guararapes. Até
Técnica em enfermagem Maria do Carmo de Oliveira, de 34 anos de idade, foi baleada várias vezes pelo ex-marido, o cabo da Polícia Militar Lindinaldo Severino da Silva, de 39 anos de idade. Ela teve morte confirmada ontem pela família. O crime aconteceu na madrugada do último sábado em uma boate no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com as investigações, Lindinaldo teria se apresentado na entrada da casa noturna como policial, não pagou o ingresso e foi até o camarote Open Bar, onde estava a ex-mulher de 34 anos. Lá encontrou a vítima com 2 amigas e um rapaz. Maria do Carmo e Lindinaldo passaram 14 anos casados, mas estavam separados havia cerca de 1 ano e meio. O cabo não aceitava o fim da relação e, ao encontrar a mulher por volta das 3 da madrugada, houve um desentendimento e ele efetuou os disparos. E ainda teria tentado atirar contra as amigas da vítima, mas a arma não funcionou. A polícia segue investigando o caso. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, primeiro lugar em audiência.